E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo Silva aqui na área, continuando esse módulo de raciocínio lógico e agora falando sobre tabela verdade. Vamos entender de onde sai tanto V e F? Bom, primeiro quadrinho é esse aqui, ó. Vamos entender aqui como funciona. Primeiro os conectivos, né? Quais são eles? Para combinar proposições simples e compostas, e criar compostas, nós nos utilizamos de conectivos. Cadê os conectivos? São esses aqui, ó. E, ou, se então, e se somente se. Representados por esses símbolos aqui, ó. Professor, mas eu confundo muito esses símbolos aí. Como que eu não posso confundir? Dica. E, ou. Ó. Não confunda mais. E... Caraca, isso é um E bem sequelado aqui. Vamos lá, fazer direito. Minha audiência merece. E... Ou... Ou seja, isso aqui parece um E, isso aqui parece um O. Guarda dessa forma, ó. E... Ou. Percebeu? Então tá aí. E, ou. Se então é só uma seta e se somente se são duas setas. Uma para cada lado. Em algumas situações, mas é bem raro, o se somente se também pode vir dessa forma aqui, ó. Até porque o se somente se ele é chamado também de bicondicional. Ou seja, são duas condições para que alguma coisa ocorra, tá? Mas nós veremos isso mais para frente. Agora vamos entender como que a gente monta cada uma dessas tabelas de forma simples e rápida. Bom, de forma simples, com certeza. Rápida nem tanto, mas vamos lá. Entendendo a tabela do conectivo E. Supondo a seguinte situação. Alguém chega para mim e diz assim: Marcelo, qual é o tipo de mulher que te interessa? E eu respondo: uma mulher que seja linda e rica. Repare que eu quero que ela seja linda e rica. Conectivo E. Aí ele chega e coloca na fita, sei lá, uma Paola Oliveira. Tá solteira, né? Vai que. Se a mulher lá se apaixonar pelo Brad Pitt, então, quem sabe? Linda, sim, e rica também. Então, se ele bota a Paola Oliveira na minha fita, serve? Com certeza que serve. Mas se ele coloca pra mim uma mulher que seja linda, mas que não é rica, aí não serve. Eu quero os dois. Mas se ela não for linda, mas for rica, também não serve. E se ela não for nada disso, aí é que não serve mesmo. Então repare que quando eu tenho um conectivo E, eu só vou ter verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Então, a primeira coisa que você vai guardar é isso aqui, ó. É essa dica aqui. Conjunção E só é verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Aqui, ó. Guardou isso? Beleza. Isso vai ser muito importante para o futuro. E o conectivo OU? Agora o papo já mudou. Eu chego para ele e digo assim: olha só, o ideal de mulher é que seja linda ou rica. E novamente ele me passa o WhatsApp da Paola Oliveira e pergunta: serve? Com certeza que serve. Beleza, tô dentro. Mas se a mulher for apenas linda e não for rica? Serve também. Afinal de contas, eu quero que ela seja linda ou rica, ou seja, uma coisa ou outra. Então isso quer dizer que se ela não for linda, mas for rica, também serve. Mas e se ela não for nada disso? Aí não tem como.
descarta. Ou seja, o que você vai guardar? Neste caso aqui, ó, só vai ser falso quando as duas forem falsas. Então, guarda mais essa dica aqui de ouro pra gente, ó. No conectivo ou seja, na disjunção, só é falsa quando as duas forem falsas. Até aqui, tá acompanhando? Perfeito! Vamos para a terceira. A tabela do conectivo ou seja, a disjunção exclusiva. Bom, novamente a pergunta e novamente minha resposta. O meu tipo de ideal de mulher é uma mulher que seja ou linda ou rica. E novamente ele vem com o WhatsApp da Paola Oliveira, que é uma mulher linda e rica. E aí pergunta, e aí Marcelo, serve para você? Resposta, não. Por quê? Porque dessa vez eu pedi uma mulher que fosse ou linda ou rica. Ah, mas ela é linda e rica. Muita areia pro meu caminhão. Haja viagem para terminar isso. Então, não serve. Mas se ela for apenas linda, maravilha. Se ela for apenas rica, maravilha. E se ela não for nada disso, tô fora. Então, quando eu tenho o conectivo ou, só vai ser verdadeiro quando as duas forem diferentes. Mais uma dica para vocês guardarem aqui, ó. Perceberam? Então, assim, eu estou explicando para vocês de onde surgiu a tabela verdade e automaticamente estou dando a dica aqui embaixo, né? Lógico que para algumas pessoas pode parecer algo muito banal. É melhor ir direto na dica. Mas vai por mim. Entender como isso é montado pode ajudar em algumas interpretações que a FGV pode dar lá na frente. Não nesse módulo aqui, mas em outros módulos, vocês vão ver que entender a tabela verdade em seu sentido mais, digamos assim, interpretativo, vai fazer a diferença. Agora, e o C então? Essa é a mais complicada, por quê? Se fizer sol neste domingo, eu irei à praia. Como que eu monto a tabela verdade desta frase aqui? Entendam aqui, ó. Nós temos 4 possibilidades. E quais são essas 4 possibilidades? Calma aí que eu errei aqui. A última é falsa. A primeira possibilidade é: fez sol e eu fui à praia. Segunda, fez sol e eu não fui à praia. Terceira, não fez sol e eu fui a si mesmo. E a quarta, não fez sol e eu não fui. Então são 4 possibilidades, mas qual delas é a única passível de ser chamada de falsa? Vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples para vocês aí me entenderem. Vamos supor que eu chegue para vocês e digo assim: olha só, nesse próximo domingo, se fizer sol, eu vou à praia. Aí você tem 2 possibilidades assim de imediato. Fez um baita de um sol, você entrou no Instagram e me viu na praia, correto? Então, se isso acontecer, repare, fez sol e eu realmente fui à praia. Ou seja, isso aqui é verdadeiro. Mas qual seria a segunda possibilidade? Fez um baita de um sol, você abriu o Instagram e me ver em casa, ou me ver dando aula. Ou seja, fez sol e eu não fui à praia. Isso aqui vai ser falso. Ah, professor, mas olha só. Eu acordei no domingo e estava chovendo horrores. Ou seja, não fez sol. Aí eu te pergunto: eu disse para você o que eu faria se fizesse sol? Disse. Eu disse para vocês que se fizesse sol, eu iria à praia. Mas eu disse o que eu ia fazer se não fizesse sol?
Não, eu não disse. Então repare o seguinte, que se não fez sol, qualquer coisa que eu faça é verdadeiro. Eu não disse nada? Entenderam qual é a lógica do ser então? Se você não entendeu, eu vou dar um outro exemplo. Vamos lá. Se eu digo para vocês assim, pessoal, se eu ganhar na Mega Sena, eu compro um carro novo. Eu ganhei na Mega Sena e comprei um carro. Verdadeiro, fiz o que eu prometi. Eu ganhei na Mega Sena e não comprei o carro. Falso. Eu disse que se eu ganhasse eu ia comprar. Se eu não comprei, é falso. Só que eu não ganhei na Mega Sena. Gente, se eu não ganhei na Mega Sena, qualquer coisa que eu fizer tá ótimo. Ou seja, não ganhei na Mega Sena e comprei o carro. Verdadeiro. Não ganhei na Mega Sena e não comprei o carro. Também verdadeiro. Notaram como é que funciona? O se então funciona desta forma aqui. Ela só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É o famoso Vera Fischer F. Não vou dizer aqui porque eu não falo palavrão, né? Eu sou menino de família. Mas é isso. VFF. Se você quiser pensar numa coisa, digamos, um pouco mais intrigante, é só você pensar em vamos fazer filhos. Percebeu? Vamos fazer filho. Ou, se me ama, então vamos fazer filho. VFF. Nunca mais você esquece, tá? Agora, guarde isso aqui. Quando aparecer o se então, só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Deixa eu riscar aqui que tá errado. Só é falsa. Quando esse PDF estiver disponível junto com o vídeo, no PDF já estará corrigido. Tá joia? Então só é falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Guardem. Vamos fazer filhos. Tá joia? E por último, o se somente se, que é a bicondicional. A bicondicional é muito simples. Eu serei aprovado no concurso se e somente se eu estudar todos os dias. Ou seja, se eu serei aprovado no concurso se eu estudar todos os dias, se eu praticar as duas ações, verdadeiro. Se eu não praticar nenhuma das ações, também é verdadeiro. Por quê? Porque eu não serei aprovado no concurso se eu não estudar todos os dias. Ou seja, se eu serei aprovado se somente se eu estudar, verdadeiro. Eu não serei aprovado somente se eu não estudar, também é verdadeiro. Mas, quando você tem valores diferentes, você tem valores falsos. Então, olha só. Eu serei aprovado no concurso se eu não estudar todos os dias. É isso que eu estou dizendo originalmente? Não. Eu não serei aprovado no concurso se somente se eu estudar todos os dias. É isso que eu estou dizendo originalmente? Também não. Então, guardem. Valores iguais, verdadeiro. Valores diferentes, falso. Tá aqui. Só verdadeira quando as duas forem iguais. Então, tá aí, estão aí todas as dicas de montagem de tabela verdade. Só que quando pinta isso aqui, eu sei que vai pintar alguma confusão. Então, qual é a minha dica? Pegue todas essas dicas aqui, ó, que eu coloquei e anotem no papel para poder responder essa questão aqui. Quer ver? Dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta uma proposição com conectivo condicional é. Repare que essa questão é muito fácil. Por quê? Primeiro de tudo, a letra B é uma proposição simples, então ela nem tem conectivo. A letra E também é simples, ó. Juliano será convocado para a seleção de futebol. E a letra D é uma pergunta. Então, só ficamos com a letra A e a letra C. Na letra A está escrito assim: a mentira é pior que qualquer coisa e o julgamento também.
Esse E é um conectivo de conjunção, ou seja, uma coisa mais a outra. Então, a letra A também está errada e a única resposta plausível só pode ser qual? A letra C. Se chover esta manhã, então devemos cancelar nosso encontro. Lembrando que aqui apareceu o C, então não precisa aparecer os dois. Se aparecer assim, chovendo, não sairei de casa. Repare que equivale a se chover, então não sairei. Se aquele apagasse o então, ficaria se chover pela manhã, devemos cancelar o encontro. Qualquer equivalência com o se então está valendo. Mas eu falarei sobre isso em um próximo vídeo. Vamos ficar apenas com as proposições mais fáceis de serem entendidas. Vou gravar um vídeo só sobre a FGV, só sobre as pegadinhas que a FGV faz com a gente. Mas a princípio, guardem isso. Alternativa C. Falando em FGV, sabe-se que a sentença "se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano" é falsa. Opa, calma aí. Então eu tenho um caso de ser, então, falso. Qual seria a possibilidade de acontecer isso? Você lembra, não lembra? Bom, caso não lembre, a gente volta aqui e vê. Ó. Por ser, então, ser falso, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Olha como é que ficou mais fácil agora a nossa questão. Se Carla é gaúcha, então Carlos não é baiano. Essa é verdadeira, ou seja, Carla realmente é gaúcha e Carlos não é baiano. Essa aqui é falsa. Se essa é falsa, qual é a negação de Carlos não é baiano? Carlos é baiano. Ou seja, Carla é gaúcha verdadeira, Carlos não é baiano falsa, Carlos é baiano verdadeira. Vamos ver o que a questão está pedindo? Deixa eu apagar aqui e vamos seguir agora a nossa questão. É correto concluir que Carla é gaúcha, e aí? Carla é gaúcha? Sim. E Carlos não é baiano. Opa! Carlos não é baiano, realmente, falso. Com o conectivo E, eu só tenho verdadeiro se os dois forem verdadeiro. Então aqui no caso é falso. Então não é a letra A. Só lembrando o seguinte, é correto concluir que ele está querendo uma proposição que seja verdadeira. Por mais que ele não deixe isso bem claro aqui, sempre quando ele disser é correto concluir que, ele quer a verdade. Letra B. Carla não é gaúcha e Carlos não é baiano. Bom, Carla não é gaúcha, é falso. E Carlos não é baiano, falso. Se eu tenho duas falsas, o resultado vai ser falso. Se Carlos é baiano, falso. Não, calma aí. Carlos é baiano é falso? Não. Carlos não é baiano é falso. Então Carlos é baiano vai ser o quê? Verdadeiro. Então Carla não é gaúcha. Se Carla é gaúcha, Carla não é gaúcha é falso. VF, F. Lembra? Vem fazer filho? VFF. Falso. Carla é gaúcha, verdadeiro. E Carlos é baiano, verdadeiro. Já que Carlos não é baiano é falso, Carlos é baiano, verdadeiro. Com o conectivo E, perfeito. Eu acho que gabarito é letra D. E na letra E, Carla não é gaúcha, falso. E Carlos é baiano, verdadeiro. Conectivo E, resultado falso. Então, nosso gabarito só pode ser a letra D de dado. Percebeu? Caraca, professor, esse tipo de questão é muito chata. Sim, tabela verdade é chata. Mas percebam, é um tipo de questão que tem que fazer com cuidado, com calma, porque a resposta está sempre muito fácil, está sempre muito na cara. Olha essa aqui, para vocês terem uma ideia. Ele está dizendo que
As 3 afirmações a seguir são verdadeiras. Ou seja, Marlene é médica, Olga é oftalmologista e Priscila não é professora. Cuidado com isso aqui, ó. Se Priscila não é professora, é verdadeiro? Priscila é professora, vai ser o quê? Falso, tá? Lembrando que a falsa é sempre retirar a negação. É correto concluir que Marlene é médica e Olga não é oftalmologista. Vamos ver? Marlene é médica verdadeira, Olga não é oftalmologista. Falso. Conectivo E, resultado falso. Priscila é professora. Falso. Ou Marlene não é médica. Falso. Com ou, falso com falso dá falso. Se Priscila é professora... Opa, aqui, olha só que legal. Priscila é professora, verdadeiro ou falso? Falso. Eu pergunto, se a primeira de um C, então, é falsa, eu preciso saber o resultado da próxima? Não. Porque você vai se lembrar disso aqui, ó. Nisso aqui, ó, resultado é sempre verdadeiro. Aqui o resultado é sempre verdadeiro. A única possibilidade de ser falso está aqui. Então, se Priscila é professora, é falsa, o que vier depois não importa. A resposta vai ser sempre verdadeira e o nosso gabarito vai ser letra C. Notaram? Lembrem-se, olha só. Se eu digo para vocês, Marlene é médica, Olga é oftalmologista e Priscila não é professora. Se eu começo uma frase com se Marlene não é médica, se eu escrever qualquer coisa aqui, ó, 2 é par, verdadeiro. 2 é ímpar, falso. Desculpa, verdadeiro também. Por quê? A primeira já é falsa, então não importa o resultado da próxima. Nosso gabarito é letra C. Letra D. Se Priscila não é professora, então Olga não é oftalmologista. Essa aqui é verdadeira e essa aqui é falsa. Resultado lógico falso. Se Olga é oftalmologista verdadeira, Marlene não é médica. Falso. Resultado falso. Viu? Dá trabalho? Dá. Mas é difícil? Não. Então vamos para essa última questãozinha aqui deste módulo, tá? Porque depois ainda vai ter um último módulozinho aqui para a gente se divertir um pouquinho. Pessoal, mas olha só. Depois o senhor vai dar uma revisão sobre isso? Com certeza. Vamos lá. Essa aqui é mais chata. Porque diz assim. Sejam a... Aliás, vou fazer uma coisa melhor aqui com vocês. Esse vídeo já está muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá? E depois eu vou vir com um outro vídeo só de revisão dessas questões. Pode ser assim? O que vocês acham? Então, beleza. Vamos fazer isso então. Ó, vou encerrar o vídeo por aqui. Vou para a parte 4. E na parte 4 vou trazer mais algumas questões que podem causar dúvidas a vocês. Perfeito? A gente se verá então. Obrigado pela companhia. Até a próxima.